pessoal, aqui quem fala é Fernando, advogado do Núcleo Trabalhista do Escritório Ares da Mota Advogados. Estou conversando aqui agora com o Dr. João Ricardo, titular do escritório e responsável pelo Núcleo Civil Empresarial. Pedir para ele se apresentar, por favor. Tarde, Fernando, quem fala é João Ricardo Aires da Mota. Como ele bem falou, eu sou advogado do Núcleo Civil Empresarial do Escritório Ares da Mota Advogados. Bom, João, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que está começando a esquentar e vai dar trabalho para a gente ir mais na frente. A questão dos colégios, do pagamento dos colégios, da discussão que está se tendo, até que ponto o governo pode interferir nessa negociação do particular. A gente ficou sabendo ontem de uma lei que estão querendo aprovar na Câmara de Petrópolis, determinando, na verdade, a redução do valor das faculdades aqui em Petrópolis. E eu sei que você já teve um feedback disso nas suas redes sociais. O que você pode ajudar a gente nessa conversa, João? Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que combater demais a desinformação e a demagogia. O que está acontecendo? Esse ano é ano de eleição. Então, vários políticos vão se aproveitar de uma situação para mandar projetos absolutamente demagógicos e inconstitucionais no sentido de eles serem aprovados. Em eles sendo aprovados, certamente essas questões serão levadas ao judiciário. E o judiciário, por sua vez, vai declarar inconstitucional determinadas situações e o político vai ficar bem na foto e o juiz vai ser malhado igual Judas na Semana Santa. Então, o que acontece? Duas questões ontem foram levantadas e me levaram ao conhecimento. Uma, a Câmara de Vereadores de Petrópolis, através de um projeto de lei, vai tentar a redução vai determinar a redução do valor das faculdades e universidades que estão aqui no município. Essa medida é inconstitucional. O vereador não tem poder para isso. E um outro projeto que eu li é que há uma tentativa no Senado de se reduzir também, mano militare, o valor dos aluguéis, que também é inconstitucional. O que acontece? As relações privadas têm que ser discutidas entre as pessoas. Não se pode, o governo, o poder público não pode ter autoridade sobre as questões privadas. Se as questões privadas não derem, se a tentativa de acordo entre os particulares não der certo, o Poder Judiciário está aí para isso, para dirimir os litígios. Agora, se todas as questões forem levadas ao Judiciário, a gente até conversou sobre isso, né? Isso. Depois da pandemia do coronavírus, vai vir a pandemia do Judiciário, a pandemia judicial. O Judiciário não vai ter estrutura para resolver todos os problemas que serão levados à sua apreciação. Não tem jeito. Então, agora é o momento da gente ter bom senso, da gente ter serenidade, paciência, para conseguir resolver entre as pessoas os problemas que vão advir dessa situação toda. O que eu estou vendo é um pânico generalizado, decisões tomadas de forma atabalhoada e o poder público querendo legislar onde não tem legitimidade para isso, onde não tem competência para isso. Não adianta. E a gente, Fernando, desculpe, já estou me estendendo, mas para que isso fique claro, a gente está trilhando um caminho perigoso. A gente tem que seguir o caminho da lei. Eu falei ontem, a gente tem que rezar com a Constituição debaixo do braço. Qualquer atitude do poder público de interferir na vida das pessoas sob a alcunha de estar zelando pelo bem maior, isso é uma fronteira muito tênue com o totalitarismo.
Se você me permite, João, a própria CP, se eu não me engano, depois da notícia que a Câmara estava votando essa lei, etc., né, planejando essa lei reduzindo a mensalidade da universidade, já fez uma nota de repúdio, acho que mandou para os alunos, não sei como é que isso chegou até as pessoas, mas dizendo justamente dessa questão da inconstitucionalidade da lei. É um absurdo que eles estão querendo fazer, né? Exatamente, porque o Estado tem que dar condições para que o particular também sobreviva. Então é o seguinte, se o Estado determinar que o valor da mensalidade tem que ser reduzido, o Estado tem que pagar essa diferença. E não a universidade, ou o colégio, ou o locador vai ter que segurar isso sozinho. É o seguinte, o Estado tem que zelar pelo bem de todos. A partir do momento que o Estado determina que um pague a conta do outro, um vai pagar. Quando o Estado paga, quando o Estado supre, todos pagam. E agora é um momento de solidariedade. Todos nós vamos ter que suportar esse problema. Todos, não é um. Então, essas medidas demagógicas, populistas, que a gente já está cansado de ter. Eu acho que o brasileiro cansou dessas medidas populistas. Isso dá errado no futuro. Isso resolve, mal resolvido, um problema imediato que vai causar um problema muito maior no futuro. Não pode. Uhum. Eu vou dar um exemplo até próximo na minha família. Tem parente que é idoso, ele não tem aposentadoria, ele tem uns imóveis, poucos, que é o que a sobrevivência dele advém desses imóveis, essa renda que vem desses imóveis. Ele está desesperado, que não sabe como é que vai fazer agora no início do mês. O pessoal já ligando que não vai pagar, que vai pagar 30%. As contas deles estão vencendo também, da mesma forma do que o pessoal aqui dos locatários, né? Situação muito complicada. Então, é por isso que a gente tem que combater a desinformação, porque um político lança uma situação dessa e a população passa a achar que imediatamente isso está vigorando, o que também não é verdade. Não é verdade. Eu recebi ontem uma mensagem de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, mora em Los Angeles, e o prefeito de Los Angeles baixou um decreto dizendo que todos os aluguéis serão reduzidos em 30% em 6 meses. Findos os 6 meses, o locatário tem que pagar essa diferença mais o aluguel do mês. Uhum. Ora, isso demonstra também um populismo, porque se o Estado determinou a redução do aluguel por 6 meses, de 30%, cabe ao Estado complementar isso. Quando o locatário for instado a pagar esses 30% daqui a 6 meses, que pague para o Estado. Agora, não é obrigar o locador a suportar esse prejuízo sozinho. O que está se escolhendo aqui é o seguinte: quem vai pagar a conta de uma inoperância estatal? Isso não é possível. Volto a dizer, Fernando, eu acho que a gente tem que ser solidário. Nós temos que criar uma rede de solidariedade. As pessoas têm que dar as mãos, simbolicamente falando, para enfrentar esse problema junto. Não dá, o que não dá é a gente ser vítima desse populismo, demagogia, porque esse ano é ano de eleição. E amanhã, e a gente tem que lidar também e tem que buscar harmonia entre os poderes. Amanhã, quando essa lei for julgada inconstitucional, a população vai ficar contra o poder judiciário, vai demonizar os juízes. Isso não pode acontecer. O judiciário tem sido, dentro da medida do possível, o poder moderador no Brasil, de uns tempos para cá, de tanto radicalismo. Então, se a gente demonizar o poder judiciário por conta de um legislativo que está jogando para a plateia, isso não vai dar certo. A gente vai ter problemas sérios sociais no futuro. E o principal problema é o flerte com o totalitarismo. E a gente não pode permitir isso. A gente tem que regrar e a gente tem que lutar pelo Estado Democrático de Direito.
João, só para até para a gente finalizar aqui, eu acho que cai com uma luva, como uma luva, porque a gente está falando. Foi publicado hoje um podcast chamado Café da Manhã. Eu não sei se é da Folha do Estado, acho que você sabe, né? Da Folha, né? Tem nas principais plataformas, Spotify, Deezer, que fala exatamente dessa questão do risco do autoritarismo, né? Que a gente está flertando com uma coisa muito perigosa e está muito na nossa cara. Não só a gente, tá? Não só o Brasil, mas a gente teve Não, exemplo da Hungria agora, que eu ia falar. ah, A Hungria, o presidente da Hungria puxou todos os poderes para si. E o que isso acontece? E, quer dizer, o que vai advir disso? É que tudo que ele fizer está valendo. Então, se amanhã o presidente da Hungria não for com a sua cara e você morar lá em Budapeste, você está dentro d'água. Não tem jeito. E a gente não pode flertar com isso. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Eu acho que os governantes, os legisladores têm que ter responsabilidade dobrada. O povo já está sofrendo e vai sofrer muito mais em decorrência do que a gente está passando. Então, cabe ao legislador, ao invés de acirrar, ele tem que pacificar, ele tem que criar leis para pacificar, para ajudar e para unificar, para que todos os direitos e os deveres sejam para todos, e não dever para um em detrimento de milhares de pessoas. Não pode fazer isso. O Estado tem que fazer o seu papel. E o seu papel é de promover o bem social. E não para lesar pessoas e amanhã acirrar uma luta contra o Poder Judiciário. Não pode. Não é possível isso. João, agradeço demais aqui a conversa também, esclarecedora, e realmente a gente tem que ficar atento para o que está acontecendo. Você quer se despedir? Alguma coisa especial? Não, então, Fernando, eu quero exortar as pessoas ao bom senso, ao cuidado para a gente não embarcar na desinformação e na demagogia. Isso é o mais importante nesse momento. É um momento de serenidade, de bom senso, de paciência, que essas coisas, isso tudo vai passar. Mas isso tudo tem que passar e o futuro tem que ser alvissareiro para todos. E não a gente passar por um problema de coronavírus que está acontecendo agora, para a gente ter uma hecatombe social amanhã. É isso que eu estou pedindo para as pessoas pensarem nisso. Doutor João, muito obrigado, grande abraço, a gente vai se falando aí durante a semana.